Aleluia. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, baseada no Evangelho de Marcos. Se você puder, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para que junto nós possamos ver o agir de Deus, não somente na vida de duas pessoas tão essenciais, tão importantes para esse tempo, como também o Senhor já manifestando a sua vontade nas nossas vidas. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ver uma trajetória de Jesus em operação de curas, milagres, restauração, ressurreição e tantas outras coisas. E nós podemos, Senhor, queridos, através da palavra do Senhor, enxertar o nosso coração, permitir com que o Senhor, Ele trabalhe em nossas vidas, nos conduza também para experimentar todos os seus feitos. Eu e você temos pedidos, nós temos clamado, nós temos pedidos para o Senhor e queremos alcançá-los nele. E observe o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler os versículos 21 até o 27, que nos diz assim: Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Paramos aqui. Queridos, você observa aqui nesses textos a história, o relato, e eu citei duas pessoas tão importantes, além daquela multidão que comprimia Jesus, que apertava Jesus. E Jesus, queridos, ele está em um trajeto vindo lá de Gadara, onde ele havia libertado um homem possesso de uma legião de demônios. Só que ele foi expulso daquele lugar por conta do feito que ele tinha feito ali, por conta do grande e poderoso milagre de libertação, porque ele expulsa aqueles demônios daquele homem, liberta ele, manda que aqueles demônios eles entrem em uma manada de porcos que se atingem ao mar. E alguns homens, vendo aquele fato tão importante para Jesus e para aquele que foi liberto, eles criam uma revolta em seu coração e expulsam Jesus daquele lugar. E Jesus indo para o outro lado, para Cafarnaum, ali a multidão soube que Jesus estava ali naquele lugar, e a multidão apertava e a multidão comprimia. E Jesus, ele é apresentado àquele lugar como um homem que pode fazer grandes coisas, todas as coisas. Jairo, por sua vez, sabendo que Jesus estaria ali, a mulher do fluxo de sangue, como nós acabamos de ler também, havia uma esperança, havia um fato tão importante que poderia acontecer na vida daqueles homens por intermédio de Jesus, e eles não mediram esforço para ir até ele. Nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, ele possa ministrar ao teu coração essa palavra. Por quê? Existe uma multidão que está indo com Jesus. Mas o fato aqui é tão interessante que duas pessoas tocaram diferente em Jesus. E o tema dessa palavra é um toque diferente. Jairo e a mulher do fluxo de sangue, você vai acompanhar comigo nesta mensagem a trajetória de um milagre, a trajetória de uma restauração, a trajetória de uma ressurreição que aconteceu por intermédio de Jesus Cristo. E, ao acontecer tudo isso, nós fazemos uma observação entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Jairo, ele era um líder da sinagoga, um homem que tinha uma vida em uma casa de oração, em um templo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela era uma mulher anônima, talvez até por sua condição, pelo mal que havia sobre ela, excluída da comunidade religiosa.
Jairo, ele era um homem rico, porém aquela mulher, ela havia perdido tudo, todos os bens, tudo que ela possuía por conta da cura que ela procurava. Jairo, ele teve a alegria, ele estava tendo uma alegria há 12 anos com sua filha de tê-la consigo, mas naquele momento ele vai até Jesus porque ela está à beira da morte. Aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, se encontra com Jesus clamando para que ele traga a cura, porque há 12 anos ela vivia com esse mal, uma hemorragia. Jairo, ele faz um pedido a Jesus publicamente. As pessoas ouvem a voz daquele homem. As pessoas ouvem o sussurro dele, o clamor dele. Mas aquela mulher do fluxo de sangue, ela anonimamente, ela se aproxima em Jesus com um toque silencioso. Mas um detalhe tão importante, porém, ambos precisavam de um milagre. Repita, ambos precisavam de um milagre. Queridos, e qual é o principal ingrediente para que o milagre aconteça? Quem aqui sabe qual é o principal ingrediente para que o milagre aconteça? É uma causa impossível. Talvez você tenha uma causa impossível. Eu quero te dizer que é hora de você levar ela até Jesus. É hora de você tocar nas vestes deles ou clamar, seja como Jairo ou seja como a mulher do fluxo de sangue. Então, queridos, a causa impossível, ela vai te levar aos pés de Jesus. Ela vai te levar ao encontro de Jesus, porque milagre, só quem pode fazer é o Todo-Poderoso. E Ele está neste lugar, Ele está nessa casa de oração. E Ele vai se manifestar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder que Jesus nos entregou. Quando Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas virá aquele que estará com vocês. E Ele disse, olha, eu dou sobre vocês autoridade sobre demônios. Eu dou autoridade para você ressuscitar mortos. Todo o poder e autoridade foi me dada nos céus e a terra. E eu entrego agora para vocês. Então que nós possamos, queridos, permitir com que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Que privilégio daqueles homens e mulheres estarem com Jesus vendo os seus feitos. Que privilégio nós temos hoje de poder expressar em liberdade no Senhor. Em estar perto de Jesus e permitir com que Ele faça conforme a sua vontade nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender uma coisa. Que o milagre ele se inicia com a consciência de uma grande necessidade. Observe no capítulo 5 e os versículos 23 e 25 diz assim: e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jairo, ele expõe para Jesus a sua real necessidade. O cenário que estava ali afligindo toda a sua casa estava prestes a passar por um luto, por uma morte. E uma criança de 12 anos que ainda não tinha vivido nada, estava no início de sua adolescência, agora estava à beira da morte. E aquele pai, ele vai até Jesus porque ele reconhece quem é Jesus sobre a sua vida. E todo o poder e autoridade viria dele para ressuscitar a sua filha. Agora observe o versículo 25 que nos diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Queridos, nós mulheres sabemos o quanto isso incomoda no nosso período menstrual. E queridos, uma coisa tão interessante aqui que nós vemos, que essa mulher, ela vivia uma aflição há 12 anos, que não lhe permitia nem sequer ter o privilégio de estar no meio de outras pessoas, que não se permitia nem sequer estar em uma casa de oração, de ter contato com as pessoas, por vergonha, por ser excluída da sociedade, porque ao tocar em algo era considerado imundo. Olha a aflição que estava sobre o coração daquela mulher. E queridos, o sofrimento, ele nos leva a um sofrimento prolongado, como nós lemos no versículo 25. Talvez você tenha uma aflição, talvez você tenha um sofrimento, talvez alguma coisa há tanto tempo já está te agoniando, já está persistindo em você. Mas eu tomo posse pela palavra de Jesus, que assim como Ele restaurou,
instantaneamente a vida daquela mulher você também receberá em Cristo Jesus. E eu quero te colocar aqui nessa noite como boca de Deus também para falar a vida daqueles que necessitam. Porque muitas pessoas não têm conseguido chegar até Jesus, mas você pode, e você se manifesta como um intercessor, como um canal de bênção que vai levar o milagre diante dos outros. O sofrimento, ele pode nos levar a uma desesperança. Observe o que o versículo 26 do capítulo 5 diz. E muito padecera na mão de quem? Dos médicos, tendo despedido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, o que acontecia? Ia de mal a pior. Tudo que ela possuía, ela já tinha investido. Por quê? Porque ela queria uma libertação. Ela queria uma cura. Talvez esse tenha sido o quadro ou o cenário que você tenha enfrentado. Queridos, mas o seu posicionamento, assim como aquela mulher, ele vai trazer um resultado. Que você será testemunho vivo do poder sobrenatural de Deus. Amém? Aquela mulher, ela não poderia viver em sociedade. Ela nem poderia sequer sentar-se à mesa com sua parentela. Ela muito menos poderia ter comunhão com as pessoas, por conta do sofrimento que ela vivia. E Jairo também, apesar dele ser um líder religioso, mas ele estava se encontrando em uma situação tão triste. Porque, queridos, quando nós perdemos alguém da nossa família, da nossa parentela, isso dói muito. É tão difícil. E nós vemos alguém sofrendo com uma enfermidade. O que nós precisamos fazer? Reagir para que aquela pessoa seja curada, seja restaurada. Não podemos nos conformar. Não podemos aceitar aquilo que o inimigo traz sobre a nossa mente, de que nós seremos doentes, viveremos uma vida limitada. Não, nós precisamos nos posicionar em Deus. Sabe por quê? Porque no dia em que Jesus disse sim, levando sobre si todas as nossas dores e enfermidades, quando Jesus ele sobe lá na cruz do Calvário, quando ele sobe aquele lugar, ele vai com aquela cruz pesada, ele está dizendo assim: eu estou levando o peso, eu estou levando a doença, eu estou levando aquilo que você não pode, mas eu posso fazer isso por você. E precisamos nos apropriar da verdade em Cristo Jesus. Amém? Aquela mulher, talvez ela vivia em uma caverna confinada, numa caverna de solidão. Sabe por quê? Olha esse texto que eu irei compartilhar com você no livro de Levíticos, capítulo 15, versículo 25. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como no dia da sua menstruação. Aqui, queridos, nós vemos dois tempos. O tempo em que a mulher ela tem no seu período menstrual, no seu fluxo normal, mas também o tempo em que se passou. E imagine só, todos os dias, talvez aquela mulher, ela vivia numa expectativa, já está vindo, não estou bem, estou contaminada, não posso estar com ninguém. Era excluída dentro até dos filhos, do marido, ela não podia ter contato nenhum. E isso é uma dor, queridos, que aflige a nossa alma. Porque, queridos, quando nós somos excluídos daquilo que o Senhor deu para cada um de nós, que é desfrutar as bênçãos e tudo aquilo que nós temos, é muito difícil. E para aquela mulher havia uma vergonha constante, porque ela não podia relacionar-se com ninguém. Então, ela vivia em uma caverna de solidão. Mas em Deus, o Senhor preparou no dia do sacrifício vivo uma nova morada para aquela mulher e para todos nós. Porque, queridos, uma vez que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e entendemos que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, nós entendemos que tudo aqui é passageiro, mas que existe um céu em glória do nosso Senhor Jesus Cristo preparado para aqueles que confiam até o fim em Cristo Jesus. Uma coisa tão interessante que nós precisamos entender, que o nosso contato pessoal com Jesus deve ser o nosso maior objetivo de vida.
Jairo e aquela mulher, eles foram até Jesus. Eles foram publicamente, ele foi publicamente, ela foi secretamente, mas eles foram. Tem muitas pessoas que não estão indo. Tem muitas pessoas que não conseguem ir. Eu quero dizer, do jeito que você está, venha, não deixe de se aproximar de Jesus. Permita-se chegar até Ele. Porque, queridos, Ele sabe já perfeitamente a sua situação. Só que Ele nos dá o livre-arbítrio, a nossa escolha. E nós precisamos ter entendimento disso. Que não importa, e o Senhor, Ele não vai te julgar. Ele não vai te condenar. Sabe por quê? Porque Ele é movido de compaixão. O Senhor, Ele tem compaixão. Aquela mulher, ela estava sendo excluída pelo mal que lhe acompanhava. Mas Jesus, Ele sabia perfeitamente quem tinha tocado nele. Ele sabia perfeitamente e Ele age. Por conta da fé daquela mulher, Ele se manifesta. A mulher, ela fez algo que talvez era proibido. Tocar em Jesus. Ela não podia tocar em ninguém. Só que ela toca em Jesus. E eu quero dizer que ainda bem que ela tocou nele. Ainda bem que ela tocou nele. Mas só que tem um detalhe. Em tudo que ela tocasse se tornava o quê? Impuro. Mas ainda bem que ela tocou no Santo de Israel. Por quê, queridos? Porque quando ela toca em Jesus, o que acontece? Ela fica o quê? Ela fica o quê, igreja? Curada. Muitos poderiam dizer, como assim? Não toque no mestre, no santo. Eu quero te dizer que foi para isso que ele veio. Então vá até ele, toque nele. Agarre em Jesus, não largue ele por nada. Não largue, porque é isso que ele quer. Ele quer estar agarradinho com a gente. Ele quer que a gente tenha uma dependência nele. Amém, igreja? Agora tem algo muito interessante. Frequentemente, Jesus, ele estava no meio da multidão. E ele sabia quem o tocava diferente e quem acreditava nele. Agora, o interessante é que muitos vão até Jesus. Jesus talvez esteja rodeado de uma multidão que, infelizmente, só são curiosos. Mas que não vivem os milagres, não tem experiência com Jesus nenhuma. Só estão com Jesus para saber, olha, ele cura, olha, ele fez isso, olha, ele fez aquilo. Talvez tinha muitos desses lá. Mas o que Jesus quer, Ele não quer que a gente seja somente um espectador daquilo que Ele faz. Ele quer que a gente experimente os milagres que Ele faz na nossa vida. Então, querido, não esteja na multidão. Aquela mulher, ela não estava naquela multidão ali para acompanhar os feitos de Jesus. Ela estava ali porque ela queria um milagre. E ela decidiu tocar nele, mesmo que custasse-lhe a vida. Mas ela estava ali pronto para ver o seu milagre. Muitos, queridos, se assentam à mesa, mas não têm comunhão com Jesus. Muitos estão louvando, cantando, orando, mas infelizmente não têm compromisso com Jesus. A mesa está posta diante de todos nós. E como é que eu participo dessa mesa? Tendo comunhão com Jesus todos os dias. Através de que, igreja? Através de uma vida intensa de oração, de meditação na sua palavra. Essa é a mesa posta para todos nós. E nós não podemos negociar esse tempo. Porque que uma vez que nós reconhecemos quem é Deus na nossa vida, nós procuramos viver aquilo que Ele é. Amém? E eu quero te encorajar a algo muito importante nessa noite. O que eu e você precisamos fazer para ver os milagres do Senhor, para tocar em Jesus diferente. Primeiro, nós não devemos nos conformar. Nós não devemos nos conformar, não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Muitas pessoas podem dizer para você, não tem jeito, você não vai conseguir. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que nos diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Por que essa palavra está sendo direcionada a nós? O mundo, ele tem um padrão, mas a palavra de Deus está sendo muito clara. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Nós precisamos, querido, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos, Senhor, ver o Senhor realizando em nós milagres, seus feitos. E nós precisamos entender que tudo que nós necessitamos vem do Senhor. Não iremos conseguir pela força do nosso braço, não. Porque assim como aquela mulher e assim como Jairo tentaram, eles não conseguiram e foram até Jesus e encontraram a solução. E como nós podemos, o que precisamos fazer? Nós precisamos tocar em Jesus, mesmo que estejamos com grande dificuldade. Talvez a multidão está te apertando, talvez a multidão está atrapalhando, mas eu quero te dar uma boa notícia. Você não é daqueles que retrocedem, você é daqueles que perseveram. Então, seja persistente à sua cura. Seja persistente ao seu milagre. Não deixe, queridos, que ninguém venha atrapalhar a sua bênção. Permita com que o Senhor faça conforme a sua vontade. Pela manhã eu contei um pequeno testemunho que eu vivi em 2014 com o meu filho mais velho, Vitor, onde ele foi submetido a uma cirurgia lá no Hospital Juvencio Matos. E eu estava lá na sala de espera, numa sala. Meu filho entrou na sala de cirurgia às 10 da manhã. E uma mulher, e eu falando e declarando que o Senhor era poderoso para fazer. E eu confiava que um grande milagre iria acontecer na vida do meu filho. Ele entra naquela sala às 10 da manhã. E eu disse uma palavra, eu declarei: meu filho, você é forte e você é corajoso em Cristo Jesus. E você vai sair dessa e nós vamos glorificar ao Senhor. E você será testemunho vivo dos feitos do Senhor. Queridos, e aquela mulher, eu estava conversando com ela e ela disse: você acredita em milagre? E ela me confrontou com essa palavra. E eu disse: eu acredito e eu tomo posse do milagre. Mas eu acredito nos médicos, porque o Senhor deu sabedoria para eles. E o Senhor vai fazer um grande milagre. O meu filho vai sair dali curado. Ele vai usar aqueles médicos, mas ele vai sair dali curado. Queridos, e quando passa-se um tempo, aquele médico sai da sala e ele diz: olha, o seu filho, ele é forte e ele é muito corajoso. E, queridos, eu ouvindo aquela palavra, era como que se o próprio Deus estava usando a boca daquele médico para dizer: eu sou o milagre do teu filho. Eu já paguei um preço por ele. E, queridos, o meu filho saiu dali, e quando ele saiu, a primeira palavra que eu disse para ele: meu filho, você é forte e corajoso. Você venceu em Cristo Jesus. Mas, queridos, havia alguém que queria paralisar a minha fé. Confesso que eu estava, assim, muito nervosa. Mas eu me apeguei à palavra de Deus. Eu enxertei o meu coração. E, em vez de eu ser confrontada, o que eu fiquei, até a Lorana riu dessa palavra que eu falei pela manhã, eu fiquei enfesada. Mas não era brava, não. Era cheia de fé. Porque nós, cristãos, nós que conhecemos as verdades de Deus, que nós precisamos ser enfesados. Cheio de fé mesmo, queridos. Promover o reino de Deus nessa terra através do testemunho vivo de tudo aquilo que Ele opera, não somente nas nossas vidas, como através das nossas vidas. Então, o que precisamos fazer? Nós precisamos. Pega aí para você. Vá até Jesus, mesmo que a multidão não perceba. Você não precisa da multidão para que o seu milagre aconteça. Você não precisa da multidão. Talvez muitos vão tentar te impedir de chegar até Jesus. Mas eu quero te dizer, vá. Pega essa para a sua vida. Vá até Jesus, mesmo com a vergonha do seu estado. Ele nunca irá te julgar, porque Ele é movido de compaixão. Mas uma coisa que é tão importante, nós precisamos estar muito atentos. Porque vozes poderão vir e sussurrar aos nossos ouvidos. Precisamos estar muito atentos, queridos. Sabe por quê? Quando Jairo, ele, após Jesus fazer aquele milagre na vida da mulher, quando ela toca nas vestes, na orla das vestes de Jesus, instantaneamente ela é curada, rapidamente o Senhor a cura. Dele sai poder. Aquela mulher passa ali a ser um testemunho de milagre vivo. Jesus segue adiante, porque Ele haveria de fazer um dos maiores milagres do seu ministério, que era a ressurreição.
de mortos. E quando ele está indo juntamente com alguns, porque o Senhor sabia que muitos daquela multidão poderiam atrapalhar a fé de Jairo, ou mover de tudo aquilo, não mover sobrenatural de Deus, porque ninguém atrapalha o que Deus tem para fazer. Mas o Senhor, ele chama alguns dos seus e eles vão. Só que, quando ele está se aproximando, chegando na sua casa, alguns dos líderes religiosos se aproximam e digam: olha, Jairo, para aí, não incomode mais o mestre. Você não precisa mais incomodar ele, porque a sua filha já está morta. Não vá mais até ele, não. Observe o que o versículo 35, ele nos diz. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Que ousadia desses homens falar isso na frente de Jesus, gente. Tenha muito cuidado com aquilo que você fala perto de Jesus, porque Jesus, ele é poderoso para fazer o que ele quer. E aí, queridos, uma coisa que é tão interessante, que no versículo 35 e o 36, que diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus nem deu crédito para aquelas palavras, ele disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Agora, olha aqui comigo. Jairo está indo para sua casa, vem aqueles homens e dizem para ele: não incomode mais Jesus, porque a tua filha já morreu. Aí Jesus ouve aquilo, aí depois Jesus fala para Jairo: Jairo, eu quero te dizer algo tão importante aqui, não tenha medo. Crê somente. Queridos, duas palavras aquele homem recebe. Uma é de morte e uma é para ele crer. Ou seja, se ele cresce, ele veria o milagre. Aí qual você acha que Jairo atendeu? Claro que foi a de Jesus. Mas eu quero te chamar a atenção para isso aqui. Tenha cuidado. Porque mesmo diante do teu milagre, já batendo as portas, muitos vão querer te dar uma rasteira, te frear, te paralisar. Porque o inimigo, ele jamais quer ver você indo para o céu, quer ver você restaurado, quer ver você curado, transformado, ele jamais. Então, Jesus, ele diz só uma palavra: crê somente, não tenha medo, crê somente. E Jairo se apega à palavra de Jesus. E é isso que eu gostaria de incentivar você e eu nessa noite. Vamos nos apegar a Jesus. Queridos, o mundo está soltando tudo que não presta para enxertar a nossa mente. E nós sabemos que a nossa mente é o maior campo de batalha. Mas nós precisamos enxertar a nossa mente da palavra de Deus. Que ela é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes que vem e penetra no nosso ser. E ela vai até o mais íntimo da nossa alma. Então eu quero te dizer, te apegue às promessas de Deus. Te apegue àquilo que a palavra de Deus fala a teu respeito. Porque, queridos, o Senhor, ele quer dar a boa notícia. Jesus, ele entra naquela casa. Se você for acompanhar os versículos seguintes, observe que o versículo 37 em diante diz assim: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe na sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Outro fato interessante aqui: deixe Jesus dar o resultado daquilo que você tem buscado. Não antecipe nada. Você não é capaz de realizar o impossível, mas sim Ele. Ele diz aqui: olha, por que vocês estão nesse alvoroço todo? E por que vocês choram? A criança, ela não está morta, ela apenas está dormindo. Aí o que eles fizeram? Eles acabaram rindo de Jesus e daqueles que estavam ali, rindo de Jesus. Tendo, porém, mandado sair a todos. Olha como Jesus é. Não, eu não preciso de vocês aqui para realizar. Então fiquem ali, porque vocês não estão contribuindo. Tendo mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vinham com ele e entrou onde ela estava. Versículo em diante.
tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia. O Senhor tem muita coisa para fazer nas nossas vidas. Ele pode fazer o impossível. E detalhe, quando ele manda que ela se levante, ele ainda diz: olha, eu acho tão engraçado Jesus é uma graça. Ele diz: dão de comida para essa menina que ela está com fome. Dão comida para essa menina. Gente, é desse jeito. Com Jesus é tudo muito simples, mas muito perfeito. E nele não existe dúvida nenhuma. Assim como ele fez com a mulher do fluxo de sangue, que ao tocar a pena nas orlas de suas vestes, ela foi curada. Ele fez também com aquela pequena. Imagine a alegria de volta para aquela casa. Aleluia! Fique atento, queridos, no que ele diz. Ele dá a ordem e isso basta. Ele que bate o martelo. Ele que assina tudo. Ele que faz a obra. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos aqui sabem o que tem acontecido, o que acabou acontecendo com o nosso pastor, o pastor Elcio. Daqui a pouco nós vamos ter um momento muito especial. E eu quero te dizer que Deus, ele colocou uma paz no nosso coração tão grande. Sabe por quê? Eu estava até brincando. Meu esposo passou o dia ontem com ele, dormiu lá, retornou hoje pela manhã. E ele tirou algumas brincadeiras com o papai e com o pastor Elcio, né? E é muito engraçado. Vocês acreditam que eles até oram pelos doentes que estão lá? Queridos, isso é sobrenatural. Porque quando a gente tem Jesus na nossa vida, tudo muda. E, queridos, uma coisa tão interessante, eu creio e sei no que Deus pode fazer, não somente na vida do nosso pastor, como na vida dessa igreja. Uma vez que nós nos posicionamos e sabemos a quem nós seguimos e a quem nós servimos, nós veremos os seus milagres extraordinários. E eu quero te dizer, esteja preparado, esteja com os teus ouvidos atentos para ouvir o testemunho vivo de muitos aqui. Não seja como um incrédulo, não seja como aquele que vai dizer não incomode Jesus. Seja assim como um homem e uma mulher que vai levar a verdade. Porque olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Observe esse texto. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mas nós estamos aqui e eu creio em nome de Jesus e declaro sobre a sua vida que você será um agente de milagre nessa geração. Eu creio que você será a boca de Deus e dos seus lábios sairão palavras de salvação. Eu tomo posse, queridos, para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E eu me aproprio das verdades da palavra do Senhor, porque Ele diz que nós iremos fazer coisas talvez maiores daquilo que Ele fez. Isso aqui não é mentira, porque Ele inicia o texto dizendo: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, tão somente creia, não temas, tão somente creia. Porque eu tenho grandes coisas para fazer, não somente em você, mas através de você, em Cristo Jesus. Aleluia!